de alguma coisa. Nesse ponto da discussão, a coisa fica acirrada. Por quê? Tem gente que vai defender que para que você seja salvo, você depende das suas ações. Alguns vão ainda filosoficamente, até se apoiando um pouco na filosofia de Aristóteles, por exemplo, filosofia aristotélica, dizendo lá no fundo, dizendo que o ser humano não tem nem livre-arbítrio. Essa história de livre-arbítrio é uma coisa inexistente. Isso é o que dizem. Mas na discussão, quando ela fica acirrada, ela fica às vezes muito no raso. Por exemplo, você vai ser salvo se você fizer as coisas direitinho. Se você fizer boas obras. Se você reagir. Se você adorar. Se você fizer... Se é condicional. Ou seja, se você fizer isso, você terá aquilo. Já a outra não adianta o que você vai fazer, porque já está definido, você ou se lascou ou se salvou. Mas não é se você fizer aquilo ou se você fizer aquilo ou outra coisa. Mas se você não pecar, né? Mas aí o pecar é um ato, né? É o ato, e é isso que define o trem, por isso né? É que eu gosto muito desse acróstico, desse segundo facts, porque se eu tirar o F de facts, que justamente tem a ver com a graça livre, se eu tirar o F vai ficar acts, atos. Então, o ato de pecar está nessa condicional. Aí vem aquela discussão antiga. E se você pecar? Aí nós vamos ter que abrir a carta de João. Mas... Filhinhos, não pequeis. Exato. Mas se você pecar, exato, temos o sumo sacerdote, o Senhor que está à direita de Deus. Exatamente. Então, você veja só. Mas aquele que pecar deliberadamente... Bom, aí tá vendo? Esse assunto, é por isso que eu falei, vamos ficar atento para nós sairmos da discussão genérica, teológica, muitas vezes superficial desse assunto, e irmos para a realidade da vida, cara. Porque os dias atuais, né? Porque a gente vive hoje, né? Porque, na verdade, se a gente for tentar comparar o que eles viveram, como era lá na época da lei, como era daquela forma... Eu não tinha limite, mas já não dava. Tipo, entendeu? Então, trazendo pra hoje, pros dias atuais, você quer ver? Eu penso o seguinte, que realmente, se eu tiver boas obras, boas ações, eu vou ter a oportunidade de ficar mais próximo do meu pai, estar mais próximo de Deus. O que faz a gente se afastar de Deus é o pecado. Não. É mais ou menos. Dá uma olhada em Saul. Dá uma olhada em Saul. Ele pecou deliberadamente. Justo, mas porque ele sabia o que estava fazendo. E cada vez mais se afastou do pai, cada vez mais se afastou daquele que queria só o bem dele. Do mesmo jeito que somos nós, que cada vez que a gente deliberadamente persistimos naquele erro de... A questão é que a gente leva muito para pecadinho e pecadão, né? É igual ontem. Ontem eu fui num lugar, comi igual um louco, né? Comi igual um louco. Mas sem me ter a consciência de que a gula também é um pecado que pode me matar. Você entendeu? Aí a gente acha assim, é pecadinho. Esse outro é um pecadão. A gente acaba confundindo essas questões. Mas ainda tem uns outros que vão te dar outra margem aí nesse pecado. E se afastando de Deus, de uma certa forma, que faz com que a gente peque dessa forma, contínua, e se afastando dele. E cada vez que se afasta dele, mano, é só o que a gente sempre vê. Mas tá vendo? Olha o que acontece. Por isso é que essa discussão é tão longa. É porque nós temos a tendência a colocar o ser humano no centro dessa conversa. Já o pessoal dos calvinistas, eles fazem questão, e aí nessa parte é a parte boa da história, que faz com que resgate coisas diferentes que muita gente vai esquecendo. Por exemplo, o ponto básico é a soberania de Deus. Esse é o assunto, é onde se firma o calvinismo. Mas fica tão estranho, tipo, ele faz o que ele quer e tipo, você falar assim com uma pessoa que não entende, ela vai falar assim, nossa, ele... Não, mas esse aqui eu queria... e tal. Mas é isso que eu queria chamar mais atenção, até para pegar o exemplo do Paulo aqui, que ele falou aqui. O que ele disse? Bom, se eu faço coisas boas, olha só, se eu faço coisas boas, eu estou me aproximando de Deus, tá? A ideia que dá aí é que, usando a condicional se, né, eu estou vendo a possibilidade de não fazer também, e não fazendo eu me afasto.
Onde está o poder de aproximação e afastamento? Está no ser humano.